Nesse vídeo eu vou te mostrar uma sequência de prompts incrível para pessoas que detenham um tipo de conhecimento específico e queiram monetizar esse conhecimento na internet. Se você é um especialista, se você detém algum tipo de conhecimento, se você é um profissional liberal e sempre teve dúvida de como trazer o seu conhecimento aqui para o digital de forma a não passar vergonha, a não acabar com a sua reputação, de forma que você consiga transcrever, transferir, traduzir a sua experiência, a sua expertise, a sua autoridade que você já adquiriu offline aqui para o digital, então fica nesse vídeo que eu vou te apresentar uma sequência de prompts, uma sequência de comandos para a inteligência artificial que vai transformar a forma como que você se comunica aqui no digital. Sem mais delongas, eu vou dividir a tela com você. Eu já fiz esses comandos aqui no ChatGPT e eu vou passar prompt a prompt com você para você entender exatamente o que a gente está fazendo aqui. O primeiro prompt é o seguinte, olha, você é Howard Gossage. Howard Gossage, aqui já fica a primeira dica. Se você quiser dar um tom específico para as respostas que o ChatGPT vai te dar, utilize a persona, o personagem principal que tem aquele tom para que ele te dê as respostas. Howard Gossage era um publicitário, copywriter, e aí eu trouxe essa persona, eu trouxe essa personalidade para as respostas que eu quero. Mas poderia usar qualquer outro publicitário, poderia utilizar de repente aí na sua área alguma pessoa conhecida, algum autor conhecido. Você pode invocar, vamos dizer assim, né? Quase que trazer a entidade do além para que o ChatGPT incorpore esse personagem e te responda como se fosse esse personagem. Ele vai trazer para você as características desse personagem. Muito bem, aqui eu trouxe o Howard Gossage, publicitário, copywriter, profundo conhecedor do comportamento de compra e consumo das pessoas, especialista em marketing de resposta direta, e juntos, eu e você, vamos fazer um estudo aprofundado do público-alvo. Eu sou estrategista de marketing digital e criei uma consultoria rápida de posicionamento e comunicação autêntica para pessoas que queiram traduzir sua experiência e autoridade para o universo digital. Liste os possíveis públicos-alvo para esta consultoria. Então eu estou fazendo alguma coisa para mim mesmo e estou dividindo aqui com você. Tá? E aí o que ele listou? Profissionais liberais e especialistas. Advogados, médicos, psicólogos, coaches, consultores, terapeutas. Quais são as necessidades que eles têm? Eles buscam se posicionar como autoridade em sua área de atuação no digital, aumentar sua visibilidade e atrair clientes de maneira orgânica. Empreendedores em crescimento, influenciadores digitais, criadores de conteúdo, profissionais de carreira e executivos, educador. Até aqui, para mim, está tudo certo. Profissionais de carreira, executivos, educadores especialistas em educação, aqui também pode ser um público muito interessante. Público do setor de moda e beleza, eu até entendo porque ele trouxe isso daqui, mas para mim aqui não acho que seja interessante. Eu vou excluir esse público daqui a pouco. Consultores de marketing e publicidade, empresas em transformação digital. Todos esses públicos aqui me parecem muito alinhados com o que eu pretendo atingir. Tenha sempre a ideia de que você que está no comando não aceite as respostas 100% do que a inteligência artificial te dá. Use a ferramenta, a inteligência artificial como ferramenta. Ok? Então aqui logo na sequência eu falei assim, tá, beleza. Desconsidere o perfil número 6, que é a parte da beleza. E a partir de agora, todas as vezes que eu me referir a público-alvo, entenda-o como sendo descrito acima, exceto o número 6, ok? Beleza, entendido. A partir de agora, quando você mencionar público-alvo, vou considerar os perfis descritos, excluindo o número 6. Se precisar de mais ajustes ou informações, é só avisar. Maravilha. O que eu acabei de fazer e também já fica aqui a segunda dica do dia, né? Quando você vai trabalhar com inteligência artificial, muitas vezes esses agentes que o pessoal está vendendo e tudo mais, eles não conseguem fazer, eles já foram setados, eles já fizeram um setup por você. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é o setup. Eu estou
ensinando a ferramenta, estou ensinando a máquina, estou ensinando a inteligência artificial a trabalhar no nosso projeto aqui. Beleza? Muito bem. Qual é o maior problema que esse público-alvo está enfrentando agora? Todas as perguntas que eu fizer a partir de agora, ele vai entender que o público-alvo, a palavra público-alvo, vão ser todos aqueles perfis que ele descreveu acima. Então fica fácil de eu começar a extrair da ferramenta as informações que eu preciso. No caso aqui, qual que é o maior problema que eles estão enfrentando? Aí ele trouxe aqui uma lista desses problemas. Falta de comunicação autêntica. Por que ele trouxe a palavra autêntica? Porque eu já falei lá em cima com quem que eu estou conversando, qual que é o meu produto. Percebe que ele vai puxando? É uma sequência lógica? Existe um fio condutor, existe uma linha de raciocínio importante. Então, falta de comunicação autêntica. Muitas dessas pessoas sabem que têm expertise, experiência, mas não sabem como comunicar isso de maneira autêntica e cativante nas redes sociais e outras plataformas digitais. Elas sentem que estão se esforçando para vender sua autoridade de uma forma que não reflete quem realmente são ou o valor real que oferecem. Se identificou? Insegurança sobre como se destacar em um mercado saturado. Direto a gente escuta isso dos nossos clientes, né? Em consultoria, sentem que tá muito saturado o mercado. Meu nicho tem muita gente fazendo isso. Nutricionista, por exemplo. Com tantas vozes e concorrentes, o público-alvo tem dificuldade em criar uma identidade única e reconhecível. Eles sabem que precisam se diferenciar, mas não sabem como encontrar o tom certo ou quais estratégias usar para ser notado. Medo de exposição e do julgamento público. Um medo que eu falei no vídeo anterior, inclusive, que eu criei lá o Morning Takes para você se desinibir, para você começar a ter mais familiaridade com a câmera, começar a conversar de uma maneira mais natural com a câmera. Então muitos têm medo de se expor nas redes sociais, seja por receio de críticas ou de não conseguir atrair o público certo. Isso leva a um bloqueio onde acabam não se posicionando com a força que poderiam. Perfeito, perfeito. Aqui, inclusive, eu estou usando o novo ChatGPT, tá? Falta de conhecimento em marketing digital, dificuldade em criar conteúdo de valor. Apesar de terem um grande conhecimento em suas áreas, eles enfrentam dificuldades para transformar esse conhecimento em conteúdo atrativo que seja útil, interessante e, ao mesmo tempo, facilmente consumido no digital. Excelente, excelente resposta aqui do chat. Sobrecarregamento. Tenha cuidado com as inteligências artificiais no todo, sim, principalmente quando você está trabalhando em português, que elas viram e mexem e criam algumas palavras que não existem, tá? Sobrecarregamento, não que seja o caso aqui, mas é que eu lembrei disso. Sobrecarregamento com a rotina diária. Muitos desses profissionais, especialmente os liberais, estão ocupados com a rotina de atender clientes e gerir seus negócios. A sobrecarga de tarefas impede que eles consigam investir tempo suficiente para planejar e executar sua estratégia digital de forma eficaz. É um dos principais problemas que a gente enfrenta na consultoria. Todas as vezes que a gente tem um profissional, um psicólogo, um advogado, um dentista, uma nutricionista que procura a gente na consultoria para conseguir se posicionar na internet, o maior problema é falta de tempo, porque você continua sendo profissional offline e precisa se posicionar online. É realmente uma dificuldade muito grande. Próximo prompt. Perceba que só essa resposta aqui já me deu diversas ideias e provavelmente vai dar ideias para você também aí, de conteúdo que você pode utilizar. A grande sacada de você entender quais são as dores, as dúvidas, os desejos da sua audiência, de você entender profundamente a sua audiência, é você olhar para esse tipo de resposta. Agora que você conseguiu fazer o setup bonitinho aqui da ferramenta e ela está te entregando exatamente aquilo que é interessante para você,
A grande sacada é você pegar essas informações e transformar isso em conteúdo, responder a esses anseios, responder a esses problemas que eles estão enfrentando, criar conteúdo que vá diretamente, que bata diretamente nesses pontos aqui. Para aprofundar ainda mais e para entender ainda mais esse público, tem esse prompt aqui. Quais crenças o público-alvo tem vergonha de confessar em público em voz alta? O que as pessoas têm vergonha de admitir? E aí, você começa a entender. É quase como se você estivesse entrando na cabeça do seu cliente para entender exatamente, visceralmente, o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo de fato. Eu não sou bom o suficiente para me destacar online. Síndrome do impostor. Muitas pessoas desse público sentem que não têm o conhecimento ou a autoridade suficiente para se posicionar no digital, comparando-se com outros que parecem mais confiantes ou experientes. As famosas síndrome do impostor. Não sei o que falar para atrair o meu público. Também um grandíssimo problema. Eu tenho medo de ser julgado ou de parecer arrogante. Esse medo de parecer arrogante, esse é um medo que ninguém fala. Dificilmente algum especialista vai falar assim, eu tenho medo de parecer arrogante porque eu sei demais, eu sou muito bom. Né? Eu não queria parecer arrogante. As pessoas não verbalizam isso, mas elas pensam. E isso é a prova de que o prompt aqui está funcionando. Porque ele está trazendo isso. É muito interessante, porque você pode falar assim, você se sente arrogante na hora de mostrar o seu conteúdo, na hora de mostrar o quanto você sabe, você se faz menos, só para não parecer arrogante, você está cometendo um erro. Perceba que quando eu falo alguma coisa assim desse sentido, para quem sente isso, puta, o cara tá falando comigo. Percebe? Eu tenho medo de ser rejeitado ou ignorado. Também é um medo que não é dito. Os especialistas, os experts, dificilmente vão falar isso, mas eles sentem isso. Sinto que estou falando para o vazio nas redes sociais. Essa aqui já é uma queixa que as pessoas verbalizam. Não estou falando para ninguém curte, ninguém comenta, ninguém responde minhas caixinhas. Né? Eu me sinto perdido na hora de criar uma identidade digital. Perfeito. Identidade digital, inclusive, é o nome da nossa consultoria. O link está aqui, se você quiser fazer a inscrição, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho medo de investir em algo que não traga retorno. Também isso é o medo de perder dinheiro, é um medo basicamente universal. De novo, mais uma vez, só com 2 prompts aqui, a gente já revelou um monte de coisa do público-alvo que te dá muito mais clareza, muito mais direção na hora de você produzir conteúdo, na hora de você falar com as pessoas, você já começa a entender muito mais quem são essas pessoas. Maravilha. Próximo prompt. Agora, esse prompt aqui é um prompt que eu transformei, algo que eu aprendi com o Leonardo Fragas, que ele tem lá, ele falou da gente parar para pensar assim, pensar numa sala fechada. Né? É mais ou menos isso. Eu transcrevi aquilo que eu aprendi com o Fragas para esse prompt aqui. Veja só, agora a gente vai criar uma lista de expressões em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Já vou explicar. Imagine que você está em uma sala, no encontro de pessoas, nosso público-alvo, conforme estudamos aqui. Né? Esse público que a gente acabou de estudar. E a sua tarefa é anotar frases que elas dizem espontaneamente. É um ambiente amigável, íntimo e seguro, e por isso as pessoas se sentem abertas a trocar ideias e desabafar umas com as outras. Sua tarefa é anotar de forma como elas dizem, ipsis literis, listas com 10 pontos para os seguintes tópicos: dores, transformações, urgências, medos, sonhos, objeções, comportamento, momentos decisivos, erros comuns, valores e crenças. Busque emoções, sentimentos e verdades que não são ditas em voz alta no dia a dia, mas que estão presas na garganta de todas elas. Não use aspas, não explique as frases, apenas as anote. O que nos interessa aqui é entender exatamente como que a pessoa fala no seu dia a dia
para, de novo, criar essa conexão, para a gente entender profundamente a nossa persona, entender profundamente o nosso público-alvo, de como que ele verbaliza os problemas que ele vem vivendo, quais são as dores, as transformações, as urgências, esses medos, tudo isso, os sonhos. Eu quero entender exatamente o que passa na cabeça dele ou muito próximo disso. Vai ser muito difícil, evidentemente, de você, da ferramenta aqui da inteligência artificial, acertar assim com muita... eu falei exatamente essas palavras, mas... Você vai ver aqui que muitas frases chegam muito próximo daquilo que a gente realmente pensa, daquilo que a gente realmente sente, daquilo que realmente passa na nossa cabeça. Vamos lá. Claro, não vou passar aqui todas as coisas, mas tá aqui. A ideia é você entender como que você usa a inteligência artificial de um jeito mais inteligente e como ferramenta. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, algumas dores. Eu me sinto invisível nas redes sociais, como se ninguém notasse o que eu faço. Veja como que não é... Você não consegue escutar uma pessoa falando isso? Não sei como organizar meu tempo para focar no digital e ainda atender meus clientes. Isso aqui, parece que eu estou escutando um cliente de consultoria falando isso aqui para mim. Tenho dificuldades em expressar minha autoridade sem parecer arrogante. Me sinto perdido. Como se todo o esforço que estou fazendo não estivesse funcionando. Cara, não é exatamente assim que a gente fala, mas não é isso que a gente sente? Anos e anos você aqui trabalhando na internet, ou então você tentando entender como que as coisas funcionam, a gente se sente esgotado. Certo? Sinto que todo mundo sabe mais do que eu e eu estou apenas tentando acompanhar. Outro sentimento... Excelente isso aqui, cara. Excelente, excelente. Você entra em mentoria, entra em consultoria, entra em curso e paga curso caro e mastermind, não sei o que tal. Dá a impressão que todo mundo sabe mais do que você. E aí o pessoal começa a falar de siglas e nomes esquisitos. E aí, cara, você só queria, muitas vezes, só queria vir aqui pro digital e falar o que eu sei. Era só isso que eu queria. Então, perceba que aqui a gente tem, imagina, para cada uma desses pontos, eu tenho 10 dores muito fortes, 10 transformações. O que é transformação? Transformação, quando comecei a me expor mais online, comecei a me sentir mais conectado com as pessoas. É o que acontece depois dela passar pela consultoria, por exemplo. Consegui finalmente encontrar a minha voz e senti que a minha autenticidade brilhou. Puta, cara, isso aqui... Pensa, não é um resultado interessantíssimo que eu posso proporcionar para as pessoas com a minha consultoria? Sim. Não é um jeito de eu falar para as pessoas o resultado que eu posso gerar para elas? Sim. Aprender a me posicionar corretamente no digital trouxe uma nova confiança para mim. Poxa, eu posso explorar então essa coisa da confiança, de fazer a pessoa se sentir mais confiante. Percebe como a minha comunicação começa a ser mais assertiva? Vamos ver aqui mais. Urgência. Eu preciso encontrar uma maneira de me posicionar agora, antes que seja tarde demais. Aqui está bem aberto, né? Mas a ideia da urgência é isso. Eu preciso fazer isso agora e não depois. Não posso mais ficar esperando. Preciso agir agora se quiser resultados reais. Também está aberto, mas enfim, dá para a gente pensar em como explorar isso. Se eu não me posicionar de forma clara, vou perder oportunidades importantes. Ok. Está urgente encontrar a minha voz no digital antes que as coisas se tornem ainda mais competitivas. Tá? Aqui a gente começa a pensar numa coisa um pouco mais específica. Com esse, assim, a primeira coisa que eu penso na urgência tá aqui esse boom da inteligência artificial, por exemplo. Tá todo mundo falando que, meu Deus, a inteligência artificial vai me substituir de alguma maneira, vai substituir um monte de profissionais. Então eu preciso, mais do que nunca, ser autêntico, porque só sendo autêntico eu consigo driblar isso daqui, eu consigo enfrentar a inteligência artificial, porque ninguém é capaz de... Nenhuma inteligência artificial é capaz de me imitar. A forma como eu estou falando, olhando aqui para a câmera e conversando com você é única, só eu me comunico assim. Né? É difícil demais alguém conseguir me imitar 100% aqui, não vai conseguir. Não vai conseguir. Essa que é a sua maior arma contra a inteligência artificial, é ser você mesmo, por mais clichê que isso pareça. O maior poder que você pode ter na internet é a liberdade de ser você mesmo. Beleza?
Já passei tempo demais sem saber o que fazer. Preciso de uma solução agora. Putz, isso aí é aquela coisa. Nossa, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Entende? Então, essas são as urgências. Medos. A gente já pensou um pouco mais para cima, mas aqui tem mais uma lista mais objetiva. Eu tenho medo de investir tempo e dinheiro. Eu tenho medo de ser julgado. De se expor. Eu tenho medo de que as pessoas não acreditem no meu trabalho. Tenho medo de falar no digital e me arrepender de ter começado. Meu maior medo é de me comparar com os outros e achar que sou inferior. Enfim, diversos sonhos. Vamos ver os sonhos. Um sonho, eu sonho em ser conhecido como uma autoridade no meu campo de atuação. Meu sonho é poder viver do meu conhecimento e influência no digital. Eu quero ter uma comunidade engajada e fiel que realmente confie no que eu falo. Eu não tenho nem o que falar aqui. Tá aí na sua. Bota na tela, tá na tela aí, cara. Tudo isso te ajuda demais na comunicação. Certo? Sonhos, objeções. Ou seja, aquilo que a pessoa de repente não entraria numa consultoria ou que, enfim, teria a famosa pulga atrás da orelha, né? Eu não sei se consigo fazer isso sozinho, sem um apoio certo. É o tipo de coisa, por exemplo, no caso da consultoria, a gente acompanha você ao longo da execução, né? Via WhatsApp e tudo mais. Então, esse acompanhamento é importante para justamente eu quebrar essa objeção. Né? Eu falo assim, tá, legal, a gente vai aqui, a gente se reúne um dia aqui no Zoom, você me passa um monte de coisa, tem um plano de ação, beleza, mas aí na hora de fazer eu vou ter dúvida, eu vou estar sozinho nessa? Não, a gente vai te acompanhar. Entende? E se eu não tiver tempo suficiente para aplicar tudo o que eu preciso, com pequenos passos diários, a gente consegue implementar essas coisas todas. Veja, eu estou gravando esse vídeo aqui faz meia hora, e aí eu consigo... E assim, é sentar e fazer, não faz nem meia hora, faz 21 minutos e 45. Né? Então, eu consigo, através de entendendo como isso aqui funciona, de sabendo me comunicar, de sabendo me posicionar, como fazer um conteúdo rápido, ligar a câmera aqui e já era. Percebe? Que mais? Tenho receio de que minha autoridade digital não seja reconhecida. É uma outra objeção que as pessoas têm também, e é justamente aí que eu tenho que atuar. Mostrar para você que você já tem conhecimento, que você entenda que esse conhecimento tem valor, e a partir daí, então, a gente consiga fazer dinheiro com isso. Certo? Comportamento. Eu sou muito perfeccionista e fico adiando as coisas porque sempre acho que não tá bom o suficiente. Parece que eu escutei uma pessoa falando isso que eu conheço. É sempre a ideia puta, vai dar pra, não vou fazer o vídeo assim. Nossa, vou fazer aqui. Primeiro eu preciso fazer o cabelo, a maquiagem, a roupa. Nossa, cara, eu não tenho luz. Eu não tenho microfone, não tenho nada. Não sei o que, tal. E vai adiando. Tipo, isso se traduz aqui em perfeccionismo. Quando vejo que algo não está funcionando, sou rápido em mudar a estratégia, mas nem sempre de forma eficaz. Isso aqui é aquela pessoa que pula de galho em galho. A pessoa pega e mal deu certo o perpétuo, faz 2 dias que está rodando tráfego e aí já quer mudar. É um exemplo, né? Por exemplo. As coisas têm o seu tempo de maturação. Enfim, aqui a gente consegue ter então todas essas listas. Momentos decisivos. O que são os momentos decisivos? São aqueles momentos em que, efetivamente, na hora que acontecem, a pessoa... Não, agora eu preciso mudar. Não tem mais jeito. Não, agora eu vou tomar uma atitude. São esses momentos decisivos. Aqui no nosso caso, aqui, quando eu percebi que estava perdendo a oportunidades, decidi investir em mim mesmo no digital. O momento decisivo foi quando eu vi que meu conhecimento podia ajudar mais pessoas, mas eu precisava agir. A decisão de começar... Esses dias aqui, só fazendo um parênteses aqui, alguma pessoa no grupo perguntou sobre um tema específico, no caso, geração de movimento. E eu respondi o que eu pensava sobre a geração de movimento, geração de comunidades e tudo mais. E no final, eu falei uma coisa que me chamou a atenção, né? Escrevi, no caso. Nem eu sabia que eu sabia tanto. A ponto de conseguir explicar para outras pessoas.
Isso é muito interessante. E provavelmente pode ser que aconteça com você também. Você, muitas vezes, quando você começa a fazer conteúdo, você começa a entender que você tem muito mais informação para dar para as pessoas do que realmente parece. Decidi que ia mudar quando vi outros profissionais crescendo mais rápido e eu ainda estagnado. Entendeu? Então, quando acontece alguma coisa na vida, ele vê alguma coisa, acontece alguma coisa, é o plot twist da história, né? É o ápice da história. É ali o momento de virada mesmo, assim, fazendo, chega, vou aqui fazer outra, vou tomar uma decisão. Perfeito? Aí a gente tem os erros comuns, a gente tem os valores e crenças e tudo mais. Agora, eu vou passar um prompt para finalizar aqui, a cerejinha do bolo. Eu vou passar um prompt que eu vi com o Will Binder. O Will Binder, ele viu com o Alex Bergman. E assim a gente vai indo, e assim a gente vai levando o conhecimento para frente, né? O Will viu com o Alex, eu vi com o Will, e assim a gente segue o barco, né? O Will fez algumas adaptações do Alex e eu também já fiz aqui algumas adaptações para mim. Então, só para você entender aqui que geralmente o conhecimento ele vai passando de cabeça para cabeça, e aqui no digital ainda é muito fácil da gente pegar e pegar uma ideia aqui, outra ali, e fazer as adaptações, né? Como diria Murilo Gun, não é criatividade, é combinatividade. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Mas eu achei genial esse prompt, e estou trazendo aqui para você também. Caso você queira entender quem que é o Will Binder, procura aqui na Lupinha. Não sei se é possível marcar ele aqui nos comentários. Se der, eu vou marcar ele aqui nos comentários, não, aqui na descrição também, para você conhecer o trabalho do Willzão, que é show de bola. Mas vamos lá. Escreva um post do Reddit do ponto de vista do meu público-alvo, onde ele finalmente admite que tudo está dando errado em fazer dinheiro com o seu conhecimento, se posicionar e se comunicar no digital, com detalhes completos, sem suavizar e sem final feliz. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo um comando para a inteligência artificial aqui, para a nossa ferramenta, que já tem todo o conhecimento que a gente viu aí para cima do nosso público-alvo, pegando esse público-alvo e trazendo para uma realidade que dificilmente ele falaria em outro lugar que não fosse num post como esse. E aí, meu amigo, minha amiga, você tem diversos pontos de profundo sentimento dessa persona, desse público-alvo, que você deve explorar, que você precisa tocar nesses pontos e faz com que você entenda profundamente o seu público. É isso que faz toda a diferença numa campanha, num anúncio, num conteúdo, na forma que você conversa com as pessoas. É uma maneira muito assertiva, é muito peculiar você entender isso daqui e trazer isso para a sua comunicação, porque você vai conseguir falar com as pessoas de forma autêntica. Eu estou trazendo aqui, essa sequência de prompts aqui é fundamental para que você consiga, de fato, se comunicar diretamente com a pessoa certa. Se o problema era você atingir a pessoa certa, com esse tipo de comunicação aqui, você chega na pessoa certa. Porque a pessoa sente que você está falando diretamente com ela. Então, vamos lá. Ele deu um título aqui. Estou começando a admitir. Tudo está dando errado. Meu conhecimento não está gerando dinheiro e a minha comunicação no digital não funciona. Alguém mais está nessa? Aí vem o post. Eu sei que vai ser difícil admitir isso aqui, mas parece que a única coisa que eu ainda não fiz. Eu venho tentando transformar meu conhecimento em algo rentável no digital há meses, talvez até anos. Eu tenho experiência, eu sei do que eu estou falando, mas tudo que eu faço parece não funcionar. O primeiro erro foi acreditar que simplesmente postar nas redes sociais resolveria. Puta, um erro. Ai, caramba. Eu vi tantos outros profissionais fazendo isso e pensei que era só uma questão de tempo até as coisas começarem a acontecer para mim também. Coloquei meu conteúdo online, fiz tudo que disseram
criei um perfil, compartilhei meu conhecimento, tentei ser autêntico, mas até agora é como se ninguém tivesse ouvindo. Nenhum engajamento, nenhum cliente, nenhuma conversão. Só um número de seguidores que não traduz, que não se traduz em nada. Caramba, bicho. Isso chega a doer, né? Eu até contratei alguém para me ajudar com as redes sociais, tentando entender o que estava faltando, mas mesmo com a ajuda, nada mudou. Só perdi dinheiro. Escutei isso essa semana aqui de uma pessoa de consultoria. Já investi em agência, já fiz isso. E criou-se um trauma, inclusive. Falei assim, André, não queria passar por isso de novo. Eu me esforço o tempo todo para mostrar a minha autoridade, mas honestamente parece que ninguém se importa com o que eu sei. Os posts ficam lá no meio de um mar de outros conteúdos e ninguém presta atenção. Eu vejo outras pessoas com menos experiência ou até com menos qualificação crescendo a toda velocidade. Elas estão sempre nas capas de revistas digitais, recebendo atenção e reconhecimento. Eu vejo e penso, puxa, eu também tenho algo valioso para oferecer, mas por que ninguém está me ouvindo? Talvez seja minha culpa, talvez eu não esteja vendendo meu conhecimento de maneira certa, ou talvez meu conteúdo seja chato demais. Caramba. Mas a maior verdade é que, mesmo sabendo que tenho algo importante para dizer, não consigo encontrar meu público. Não sei como falar com ele, não sei onde ele está e não sei o que realmente precisa ouvir de mim. Eu me sinto perdido. Eu já tentei de tudo. Vídeos, textos, stories, até fazer posts motivacionais e nada parece funcionar. E o pior de tudo, eu vejo outras pessoas se posicionando de forma que parece natural para elas. Elas sabem exatamente o que estão fazendo, conseguem ser consistentes e mais importante, conseguem vender. Enquanto isso, eu estou aqui sem saber o que fazer com o meu conhecimento. Sinto como se estivesse apenas tentando seguir as regras do jogo, mas sem nunca conseguir marcar um gol. Caramba! Eu pensei que com o tempo eu teria um retorno financeiro, mas não é isso que está acontecendo. O dinheiro está indo embora, a frustração cresce e a dúvida aumenta. Eu estou começando a me perguntar se vale a pena continuar tentando ou se eu estou apenas perdendo meu tempo. Não sei mais o que eu estou fazendo de errado. Alguém mais aqui se sente assim? Alguém conseguiu superar isso? Porque eu estou realmente começando a duvidar que o digital seja a solução para mim. E com essa resposta, a gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveite esse tipo de conteúdo que, de fato, eu só entreguei até hoje em consultorias. Se você quiser se inscrever para a consultoria, o link está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê numa próxima.